Enfim, vamos explicar os novos itens usando o Ucla de exemplo. Afinal, ele já entrou no PBE, vai nos dar as dicas de quais foram adicionados, quais foram removidos, não que interesse muito, mas a gente precisa entender o que vai vir no ano que vem em League of Legends. A primeira novidade é o item chamado de Terminus. Ele te dá dano físico, velocidade de ataque e on hit você passa a aplicar dano mágico, ou seja, acaba sendo um item um pouco mais interessante para quem gosta desse dano híbrido, principalmente por conta da passiva. Usando esse item, os nossos ataques alternam entre ataques de luz e de escuridão, e cada um desse tipo de ataque dá pra gente uma passiva que vai estacando até o máximo de 5 cargas. As cargas de luz dão pra gente armadura e resistência mágica, deixando a gente basicamente mais tanque, e de escuridão dão penetração de armadura e penetração mágica. Então se o seu AD Carry já tem algum tipo de dano mágico embutido no kit dele, tipo a Kai'Sa, ou se você gosta de entrar um pouco mais dentro da TF e precisa de atributos mais defensivos, tipo a Vayne, por exemplo, talvez esse item seja mais interessante para você. E perceba o seguinte, se eu venho aqui na loja e filtro por AD Carry, o único item novo que aparece para mim é esse aí. Então por conta disso, agora a gente vai para os itens de lutador, mas tem alguns ali que vão te atender ingrata também. Mesmo, né? Nessa categoria a gente tem a Hex Placa Experimental, que te dá AD, velocidade de ataque, vida e tem algumas passivas bem interessantes. A primeira passiva te dá aceleração de habilidade especificamente para o seu ultimate. E a segunda faz com que toda vez que você ulta, você ganhe ataque speed e velocidade de movimento durante 7 segundos. Agora, normalmente os campeões têm ultimate com alto tempo de recarga, mas não é o caso do Kog'Maw. O ult dele tem um tempo de recarga de apenas 1.5 segundos. Isso e essa não é uma tem razão cooldown? por trás também da gente estar testando os itens com esse campeão. Você pode ver que assim que eu ulto, eu ativo o item, minha velocidade de ataque sobe bastante e o buff desse item dura muito, hein? 7 segundos é bastante coisa. Então provavelmente vai ser um item bem interessante para o Kog. Mas campeões fighters que gostam de velocidade de ataque, como Olaf ou até mesmo o Viego, que consegue ficar resetando o ultimate. Cara, se isso não tem cooldown, se eles não instalaram um cooldown pra isso, personagens igual o Kog'Maw vão estacar essa porra. Dele, também talvez encontre um bom uso nesse item. Na sequência nós temos um item muito legal, que é o Céu Dividido, ou em inglês, Sundered Sky. Ele te dá AD, vida, aceleração de habilidade, e tem uma passiva que faz que o seu primeiro ataque contra cada campeão cause dano crítico e também te recupere um valor de vida que escala com a vida do adversário que está faltando. Então é um item que no final do dia também vai te dar um pouco de sustain. E olha só, por ter feito o item, aparece uma marquinha aqui do lado do campeão inimigo, indicando que o meu primeiro ataque contra ele, ou o meu próximo ataque, vai então ter esse efeito aí, causando esse dano extra. Então como que funciona? Se eu acerto um ataque contra esse campeão aqui, eu causo crítico, e aí eu tenho que esperar 6 segundos para a passiva poder afetar ele novamente, e eu acertar crítico e recuperar minha vida mais uma vez. Só que, se tem diversos campeões do time inimigo perto de mim, e eu fico intercalando o ataque entre eles, basicamente cada ataque ou cada primeiro ataque contra esses caras aqui vai sim causar crítico e recuperar minha vida. Então talvez não seja algo muito comum para um AD Carry conseguir fazer, já que o AD Carry normalmente está um pouco mais fora da luta, mas para um campeão fighter que vai estar lá no meio, isso sim é uma possibilidade. Inclusive tem um campeão no LoL que tem a passiva perfeita para casar com esse item, que é o Jarvan. Cada primeiro ataque do Jarvan contra o campeão inimigo causa um dano extra e ela tem um tempo de recarga igualzinho o tempo de recarga desse item, ou seja, a sinergia perfeita. Vamos agora para os campeões tanques e aqui tem diversas novidades. Vamos começar com esse item aqui que se chama Trailblazer e a função dele é te dar velocidade e para o seu time também. Então assim que eu faço ele eu já começo a me movimentar um pouco mais rápido. E você repara que atrás de mim fica tipo essa trilha aí, ó, que parece ser meio mágica. Não, parece um raço um pouco de move speed e ele tem uma passiva que dá um pouco mais de velocidade de movimento. E aí conforme olha os monos recarem reaparecendo aí. Eu me movimento na minha velocidade máxima, todo mundo que está vindo atrás de mim aqui, que entra nessa área, começa a ganhar 15% da minha velocidade de movimento. Significa que se, por exemplo, eu estou jogando com Hecarim, estou jogando com Ramos, eu estou jogando com um campeão que já se move rápido e ganha um buff que me deixa ainda mais rápido, 15% desse move speed vai para todo o meu time que está logo atrás. Então lembra um pouco o item Coraça do Defunto, mas fornece um pouco mais de utilidade para o seu time. Por conta disso vai acabar caindo mais na mão de campeões tanques ou campeões suportes do tipo Rakan. A seguir temos o item Desespero Sem Fim. Você repara, cara, que a Riot Games deu uma reformulada também como os itens comunicam o que eles fazem. Então logo abaixo do nome do item tem ali um resumo de qual é o papel dele. Que nesse caso aqui é um item que causa dano e te dá
Calma aí. A cada 7 segundos em combate, você vai dar um dano em área para inimigos campeões próximos e vai healar 250% desse dano. 250%. Sustain ao mesmo tempo. Então aqui eu vou te mostrar o que a passiva desse item faz. Eu vou ficar encaixando auto-ataque só nesse campeão aqui, o mais para baixo, e você vai perceber que os outros também vão começar a tomar um pouco de dano. Para cada 7 segundos dentro da TF, os campeões que estão perto de mim, eles vão começar a tomar um pouco de dano, e esse dano que eles tomam, 200% dele, ou seja, 2 vezes esse valor, eu recebo como vida. O dano inicialmente é baixo, mas ele escala com 3% da sua vida bônus. Então, quanto mais vida você tiver, mais dano você vai causar em área. É como se fosse uma capa de fogo, só que tem esse negocinho aí que te recupera a vida. A seguir temos o item Brilho Oco, ou em inglês. É isso mesmo, desinstalei o Boruto e deu pra pegar emprestado, antes não tava dando. Hollow Radiance. Esse item te dá vida e resistência mágica. Hollow Radiance, tá. Radiance assombrado. Causar ou tomar dano vai começar a causar 21 de dano mágico por segundo para inimigos próximos. Por conta disso, ele acaba sendo um pouco mais nichado. Você vai fazer só quando tiver dano mágico no time adversário. E quando você causa dano, ou quando você toma dano, você começa a causar dano nos caras que estão perto de você. Então, um pouco parecido com o item anterior, a diferença é que ele não te dá sustain. E aqui no caso, se eu abato alguém, ó, eu vou abater um minion ali atrás, ele vai causar dano, ó, igual eu abati esse aqui, ó, ele causa danos que estão perto, certo? Então rola uma tipo de uma explosãozinha. Vamos agora pro item que tem talvez a melhor arte de itens que o LoL já teve, que é o Kaenic Rockener. O que é isso, cara? Depois de não tomar dano, você ganha um shield. Que merda, hein? Que nome é esse? Ó, o item dá um efeito bonito aqui no personagem que fica com esse escudinho. Combinou bem com o Kog'Maw. Depois de 12 segundos sem tomar dano, eu ganho um escudo mágico, que é equivalente a 20% da minha vida máxima. Ou seja, quanto mais vida você tiver, mais forte... Eles nem tentaram. Escudo. E repara nos atributos. Ele te dá 400 de vida e te dá 80 de resistência mágica, que é coisa pra caramba. Então você tá jogando com campeão tanque, no time inimigo só tem campeão AP. Não fizeram nenhuma tentativa, item, mano. Acabou. E por conta de ter esse escudo que recarrega, tipo a passiva do Rakan, é um item que tem bastante potencial também para jogos como a... Esse item aí é o galho, basicamente. O item do galho vai ficar, tipo... gigantesco, né? Metade da vida do galho vai ser só shield com isso aí. Vamos agora para os campeões que gostam de causar muito dano, muito rápido, dando dano físico. O primeiro se chama Oportunidade. Dá 55 de AD, letalidade e velocidade de movimento. Cara, esse item tem uma passiva bem legal. Depois de 8 segundos fora do combate, eu ganho uma letalidade que escala com o meu nível. Então no começo é 5 e depois vai até 10. Essa passiva serve para você entrar na luta com uma letalidade extra e conseguir causar o máximo de dano. E aí na sequência, ela é desativada. Mas, se você conseguir um abate, esse item tem uma outra passiva que vai te dar 150 de velocidade de movimento. Então basicamente esse item te ajuda a entrar na luta, causar o máximo de dano e sair fora dela. Na sequência temos a Ciclo... Esse item é para Humans, né? Vai fazer a Humans, basicamente. Ah, não, é um item completo. Sem ser Humans. Espada Voltaica. Lembra da LeBlanc quando ela estava fazendo a faca de static e ela carregava a passiva do item mais rápido por conta dos dashes que ela dava? Pois é, esse item atende mais ou menos essa ideia. Ele te dá AD, letalidade, aceleração de habilidade e quando você der dash ou quando você ficar invisível ele carrega 75% mais rápido. E aí o seu próximo ataque energizado vai causar 100 de dano extra
E se você for melee, vai causar um slow de 99% durante 0,75 segundos. É a garra do espreitador. 99% de lentidão é basicamente como se fosse um enraizamento ou atordoamento, onde o cara fica literalmente parado. A diferença é que ele vai poder continuar castando as habilidades dele. Agora, para quais campeões isso vai funcionar? Meu amigo, se você é mono Shaco, eu tenho certeza que você já está com um sorriso gigante no seu rosto. Esse item é simplesmente perfeito para esse tipo de campeão que consegue chegar invisível, encaixar um auto-ataque e basicamente fazer o cara ficar parado, aumentando muito, por exemplo, a chance da sua caixa ativar para cima dele. Agora, talvez o item mais maluco que está chegando nessa temporada é esse próximo aqui. Ele se chama Rubris. Te dá AD, letalidade e aceleração de habilidade. Ok. E até aí... Matar campeões cria uma estátua de você. Quando um campeão que você tenha causado dano nos últimos 3 segundos morre, você ganha mais 10 mais 1 por estátua de dano de ataque por 60 segundos. E tudo bem. O problema é a passiva. O Rubris tem uma passiva que se chama Ego, e toda vez que você pega um abate, você ganha uma estátua sua. Quando eu li isso, eu pensei, bom, você vai ganhar um contador que indica basicamente quantas estátuas você tem. E é isso. Não. Mas na verdade não. Eu vou pegar um abate aqui na Soraka para você entender o que eu tô falando. E olha só. Aparece lá na base uma estátua minha com exatamente a pose que eu tava quando eu peguei abate na campeã. E o melhor de tudo é que isso, por enquanto, estaca. O que significa que eu consigo ter diversas estátuas minhas aqui na base. E aí, para que servem elas? Elas basicamente aumentam o seu dano físico. Sempre que você entrar no ATF, você pegar um abate, pelos próximos 60 segundos, ou seja, um buff que dura pra caramba, você vai ganhar AD equivalente a 10 mais o seu número de torres. Então aqui eu ganharia 12 de AD. Agora, se o seu campeão gosta, ele tá... Eu achei ruim porque é poluição visual. A ideia é boa, mas a poluição da base por causa dessas estatuazinhas vai ficar horroroso. Se o cara ficar com 30 kills, como é que vai ficar essa base aí? Me fala. E também gosta de splitar, talvez você queira fazer a nova Hydra, a Hydra profana. O item te dá AD, letalidade, aceleração de habilidade, e tem aquele efeito clássico das Hydras, que é causar o dano em área. A diferença é que ela tem uma ativa, que vai causar um dano extra na área, e ela causa também dano extra contra alvos que estão abaixo de 30% da vida. Ou seja, se você não ficar exatamente fidado para sumir com a galera, você pode itemizar isso aí e começar a splitar para ganhar tempo para o seu time. E esse aqui é o efeito do item. Causa esse dano em área azul. E essa aqui é ativa. Vamos agora conferir os itens dos magos. Um dos itens que retornou agora para a nova temporada é a máscara do palhacinho, que quem já joga LoL tem um tempo, com certeza lembra dela. Ela basicamente faz com que você comece a causar mais dano conforme você fica mais tempo na TF. E a gente acabou pulando anteriormente, voltou também o Brutalizador, um item que tinha antigamente. Aqui para os magos a gente tem 4 itens novos e um que foi bastante modificado. Vamos começar com esse aqui. O item se chama Malignance e basicamente tem sinergia com seu Ultimate. Ele te dá AP, muita mana e aceleração de habilidade. Por conta dessa quantidade de mana que ele te dá, e por conta também de como a passiva dele conversa com o seu ulti, esse item aqui deve ser um pouco nichado. A primeira passiva dele dá 20 de aceleração de habilidade para o seu Ultimate. E a outra passiva faz o seguinte: quando você causa dano com o seu Ultimate, ele deixa a área embaixo dele queimando e removendo a resistência mágica de quem for atingido. Mas é só quando você causa dano, certo? Se eu dou ult aqui no nada, ela não funciona. Agora se eu dou ult aqui e pega nesse bonequinho, aí sim fica essa área meio vermelhinha. E aqui então os valores não é muita coisa, mas escala com seu AP e a remoção de resistência mágica escala com o nível do seu boneco. A seguir temos o Storm Surge, um item para você dar Snowball. Ele te dá bastante AP, penetração mágica e velocidade. Causar 35% de uma vida máxima de um campeão com 2 segundos e meio, aplica Squall para eles e garante 25% de move speed. O que é o Squall? Depois de 2 segundos, acerta o alvo causando um dano mágico adicional. Se o alvo morrer antes do strike,
vai detonar imediatamente, causando dano a campeões inimigos ao redor dele. E garantindo 30 de ouro. Movimento. Por enquanto os atributos estão muito bons. Vamos ver a passiva. Se você causar 35% da vida máxima do alvo dentro de 2.5 segundos, ou seja, tem que causar bastante dano bem rápido, você ganha 25% de move speed e aplica um status no inimigo. Esse status basicamente faz com que o cara, depois de um tempo, tome um relâmpago na cabeça. Ó. E a animação é bem legal. Ó. Vamos ver se funciona contra vários alvos ao mesmo tempo. Ó, pega em um cara só. E agora a gente confere o Caster Companion. Ele te dá AP, bastante mana, mais uma vez, e aceleração de habilidade. Ganha uma carga de tiro a cada 3 segundos, até 6. Causar danos nas habilidades, consome todas as cargas para adicionar dano. Causar dano adicional no target e um próximo dele. Se tiverem alvos insuficientes para o range, para cada tiro remanescente, repete o dano no alvo primário, causando 35% de dano. E aí, basicamente, a cada 3 segundos você ganha uma carga que aparece aqui no nosso inventário. E quando você causa dano, ele gasta as cargas. É como se fosse um Eco de Luden, que consegue causar dano em área, mas se você acertar um alvo que está isolado, essas cargas todas são gastas no mesmo cara. Então, por conta disso, eu diria que é uma versão melhorada do Luden, que inclusive, o Luden não vai existir mais. Então, se você tá com cargas e você acerta um cara, ele causa dano na galera que tá perto, e se o cara estiver sozinho, ele vai repetir essas cargas no mesmo alvo, e aí, como sempre no LoL tem vários itens que são assim, esses danos repetidos que o cara toma vão ser um pouco reduzidos. E aí temos também a Chama Sombria, que quase que virou outro item. O item agora está dando 120 de poder e habilidade, 12 de penetração mágica, ou seja, atributos muito bons. E tem uma passiva que faz com que o seu dano mágico e dano verdadeiro cause dano crítico se o adversário tiver com 35% da vida ou menos. Agora, antes de você sair soltando o rojão, o dano crítico que a gente está falando aqui não é o dano crítico que a gente está acostumado no LoL. No LoL, normalmente, quando você causa crítico com alto ataque, você causa um aumento de 75% do seu dano. Aqui, no caso, vai aumentar em apenas 20%. Então vamos lá, vou causar um pouco... Apenas, parceiro, apenas. Você vai dar crítico. Aqui. E vou dar ultimate. E agora o que novamente. E você vê que tá saindo um crítico ali, né? Teve um crítico aqui, ó. Ó, o crítico foi 257, né? O dano aumentado no total. Vamos agora para os itens de suporte. Eu deixei eles por último justamente porque eu acredito que eles foram os mais impactados pelas mudanças na itemização. Para começar aqui jogando suporte agora, todo mundo vai comprar esse mesmo item aqui. Dá pra gente regeneração de vida, mana e vida. Além de dar uma missão pra gente, que depois que a gente completa ela, o item melhora um pouco e a gente tem acesso às wards. Anteriormente a gente tinha dois tipos de item. Um que você conseguia executar os minions e aí ia ouro pra você e pro seu aliado. E outro que dava ouro pra gente quando a gente encaixava dano no campeão inimigo e tinha um aliado perto da gente. Agora, esse item sozinho faz as duas coisas. Ele faz os dois. Aqui eu já acumulei 500 de ouro e o item evoluiu pra primeira forma, que é essa aqui. Depois de acumular 1000, eu consigo dar upgrade nele. Então, juntei 1000 de ouro e agora, mesmo na lane phase, eu consigo trocar de item. Aparecem essas opções aqui pra mim. E quando eu passo o mouse, ela me mostra qual item que esse aí vai virar. E só aqui a gente tem 5 itens novos pra poder... Tá, vamos entender aqui. Mouse, mesmo na lane phase, eu consigo trocar de item. Aparecem essas opções aqui pra mim. E quando eu passo o mouse... Se torna abençoado, reduzindo o dano em 40%. Ela me mostra qual item que esse aí vai virar. Só que a gente tem 5 itens novos para posição de suporte. Esse primeiro aqui, Oposição Celestial, é um item que normalmente a gente vai fazer para campeões que jogam lá na frente. Ele tem uma passiva um pouco parecida com a Coroa da Rainha Despedaçada, que inclusive também foi removida do jogo. Ele dá um escudo pra gente que reduz em 40% se a gente for melee, ou 25% se a gente for ranged, o dano que tá vindo do adversário. E depois ele estoura, causando lentidão em todo mundo que tá perto. Na sequência temos o Tecedor de Sonhos, ou Fazedor de Sonhos. Todos eles dão os mesmos atributos, tá, gente? O que muda só é a passiva. Esse item basicamente gera bolhas de sonho pro nosso campeão, que são do tipo azul ou roxa, e cada uma tem os seus benefícios.
É um item feito para suportes do tipo encantador. Curar então, e se você shield. curar um campeão ou colocar um escudo nele, você vai reduzir em 140 o próximo dano que ele tomaria. E isso é um valor base, o que significa que no começo do jogo é muito forte. E se você gastar uma bolha roxa, o próximo auto-ataque do campeão que você deu cura ou escudo vai causar 90 de dano mágico extra. Temos também esse item muito doido que aparentemente parece um dos mais fracos, tá? Causar dano contra um campeão causa uma explosão no local para ele e nos campeões que estão próximos de 50 de dano mais 3% da vida máxima. Ou seja, mais 3% é um de vida valor máxima, que escala mano? com a duração da partida. Então talvez esse item lá pro mid game, late game, tenha mais valor do que os outros. Talvez. Temos também o Trenó de Solstício. Parceiro. Ele tem uma passiva que tem um tempo de recarga de 20 segundos, ou seja, é uma passiva poderosa. Causa Depois que CC, você causa slow ou imobiliza o campeão inimigo, 120% você restaura 120 de vida e ganha 90 de move speed para você e para um aliado que tá perto. Então na mão de campeões como Nautilus, Alistar, isso aí pode ter bastante valor, principalmente se você completar sua quest cedo no jogo e conseguir usar ela durante a lane phase. E aqui temos talvez o mais interessante de todos, que é um item feito para suportes fighters. Depois de usar uma habilidade, seu próximo auto-ataque é melhorado e causa um dano extra. Além também de expor as fraquezas do alvo, fazendo com que ele tome dano aumentado de todas as fontes. Então isso aí lembra um pouquinho o efeito da runa Pressione o Ataque. E você pode imaginar o quão forte isso não vai ser, por exemplo, na mão de uma cena, que já é chato de enfrentar por conta do alcance dela, agora vai causar bem mais dano. Testando a passiva dos itens, esse aqui é a oposição celestial. A gente já sai da base com esse escudo aqui. Olha só que maneiro, esse aqui é o item que faz as bolinhas, né? E tem duas, então, em torno da gente. Eu vou colocar um aliado do nosso lado aqui e vou colocar um escudo nele. E gastou as duas bolhas. Relendo a descrição do item, parece que as duas bolhas são geradas ao mesmo tempo e elas são sempre gastas juntas também. Temos aqui, então, o Trenó de Solstício. Vou dar um ult no cara aqui, totalmente com 325 de velocidade de movimento. E foi para 400 e pouco, assim como também buffou o meu aliado aqui que está do meu lado. E esse aqui é o item que eu falei que talvez tivesse a passiva mais fraca, certo? O Zack Zack. A gente usa uma habilidade. Nossa, cara, a área é muito grande, hein? E basicamente não tem tempo de recarga, certo? Então retiro tudo isso. Isso aqui parece muito forte. Vai e aqui o item dos lutadores, que eu também acho que tá forte demais, principalmente porque o tempo de recarga dessa passiva é de apenas 1.5 segundos, cara. Ó, meu dano aí, causou 142 a mais. E o cara tá marcado que ele vai tomar dano aumentado. E aí foram os itens de suporte que vou evoluindo. A gente tem algumas opções novas para comprar também. Esse aqui é o núcleo do alvorecer, ou alguma ganha 3% de coisa do tipo. Ele vai dar poder e habilidade, aceleração e mana regen, bastante mana regen, certo? Boa, isso tem relação com a passiva do item. Para cada 100% de mana regen base que você tiver, você ganha 5 de poder e habilidade e 3 de força do escudo. É no mínimo um escalonamento muito doido. Além também de reduzir o tempo de recarga dos nossos feitiços de invocador. Gente, a pessoa que pensou nesse item estava sob efeito de alguma coisa. E a gente tem também esse item que eu não sei se é pro mid ou para campeões magos na bot lane. Talvez seja para os dois. Ele se chama Crypt Bloom, te dá poder de habilidade, penetração mágica, aceleração de habilidade. E ele tem uma passiva que sempre que você pega um abate ou assistência, ele dá uma nova de cura pro seu time. Para quem não sabe, nova é basicamente um círculo aqui que vai crescendo em torno de você. E isso aí é um valor de 50 fixo mais 50% do seu poder de habilidade. Vamos ver se a Soraka colabora para a gente testar a passiva desse item. Mano. É feito com sup. Vem. Mas pode ser bem usado por um... Olha o tamanho dessa área, cara. É gigantesca. É pra um sup. Certo? Inicialmente eu tinha certeza que isso era para posição de suporte, mas por conta dele fornecer 30% de penetração mágica, que é algo que os caras que estão jogando no mid têm bastante interesse, pelo menos lá no mid late game, eu me pergunto se realmente não vai acabar aparecendo aqui no mid também. Agora, por conta dessa área ser do jeito que é, desse tamanho, o item tem um tempo de recarga bem alto, de 60 segundos. Dito isso, vamos aos itens que foram removidos. Para os magos, foi a Coroa Despedaçada, Glace Eterno, Colhedor Noturno, Abraço Demoníaco e Luden. Para os campeões de AD Burst Damage, a gente teve a Draktar e a Garra do Espreitador. Para os tanques, os seguintes itens foram de base: Turbo Quimio Tanque, Virtude Radiante, Proteção Notável e Placa Gargolítica. A placa gargolítica, sacanagem. Quintec, e para os ADCs, a Força do Vendaval. Graças a Deus. Graças a Deus, estavam usando ela para tudo. Sacanagem.
Mas tá bom, vai. Foram boas mudanças.